Aquarianos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando aqui no canal agora, sejam todos muito bem-vindos. Já convido vocês a se inscreverem por aqui, deixarem o like, o comentário de vocês, isso ajuda muito que esse canal continue crescendo, certo, Aquário? Bora lá para a leitura de vocês. Como vocês já sabem, aqui são leituras gerais, são leituras coletivas. Filtrem bem aí as informações, tenham um discernimento. Vou abrir a leitura de vocês essa semana com o oráculo da Lua, ok? E bora. Bora lá, Aquário. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E é isso. Vamos lá, Aquário. O que nós temos aqui para vocês? A energia está ganhando força. Temos uma lua crescente. E nada virá desta situação. Lua fora de curso. O que a gente está falando? Tem alguma coisa aqui que eu sinto que vocês precisam reavaliar. E isso já é de um tempo. Mais uma. Seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em Touro. Então, isso aqui pode envolver questões de estrutura na vida de vocês. Vida profissional, vida financeira, questões práticas que vocês precisam solucionar e que isso vai moldar num sentido a longo prazo na vida de vocês. Ó, a gente tem uma lua nova aqui no signo de Áries, é hora de agir. Então aqui, Aquário, já está pedindo uma decisão, uma assertividade, um movimento certeiro da parte de vocês. Porque essa lua crescente me dá muita sensação que vocês estão deixando as coisas irem. Não é que vocês estão meio que assim deixando a vida levar, mas tá faltando um discernimento, uma orientação na qual vocês possam direcionar a energia de vocês aqui. Ó, seu comprometimento está sendo testado e ajustes são necessários. É exatamente isso aqui que eu sinto. Vamos entender melhor aqui com o tarô o que a gente está falando. Mas com essa lua crescente, me vem muito uma coisa assim, algo já está movimentando, né? Às vezes a gente fica com aquela sensação, ai, a minha vida está parada, a minha vida está estagnada, mas o universo nunca está parado, as coisas nunca estão estagnadas. Então essa lua crescente me dá muito uma sensação de que tem coisas sendo movimentadas na energia de vocês, no campo de vocês. Porém, se continuar da maneira como vocês estão conduzindo agora, talvez, né, com essa lua fora de curso, vocês não colham os resultados os quais vocês almejam, né? Então, por isso tem essa questão aqui da lua cheia em Touro. Tá pedindo, de fato, uma coisa de assim, o que você quer a partir de agora, né? Vamos fazer movimentos práticos em relação a isso. E com essa lua cheia em Touro, me traz muito uma potência, né? Num sentido de vocês se estabilizarem, seja lá o que for essa situação na vida de vocês. É como se tivesse muita potência, muita força, muita energia de fato, positiva mesmo. As coisas aqui ao seu favor, sabe? Ó, vem até um 4 de paus aqui. Não sei se isso aqui tem a ver com estruturas para vocês, casa. Tá me vindo muito isso. O que mais para Aquário, por favor? O que nós temos aqui para Aquário? 9 de espadas. Eita, lasqueira. Eita, gente do céu, 10 de paus. Mais uma.
O que tá rolando aí, Aquário? 4 de copas. Mais uma. 10 de copas. Aqui tem muito barulho. Tem muita energia externa em volta de vocês. Não sei se aqui são pessoas dando opiniões ou vocês querendo tomar decisões com base na opinião de outras pessoas, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo que falava que assim, o momento da gente tomar decisões é um momento muito solitário. A gente pode ouvir sim opiniões de outras pessoas, mas a decisão em si é algo que a gente faz por nós mesmos, é algo individual, né? E uma rainha de paus e um 10 de ouros aqui. E a justiça. Então, a gente tem energia de Libra aqui bem forte também. Eu sinto que vocês estão tentando aqui ter algum tipo de equilíbrio entre coisas que envolvem outras pessoas na vida de vocês. De repente eu quero me mudar, mas eu tenho aqui a minha família, ou eu me acostumei aqui com esse suporte familiar, ou são questões realmente de assim, de considerar, sabe? Eu estou considerando aqui algo que eu já tenho estável na minha vida. Eu quero fazer uma mudança, mas eu já tenho um trabalho estável na minha vida. Parece que tem algo que vocês estão tentando, assim, realmente analisar, mas não querendo abrir mão de algo que você já tem como estável, como seguro. Talvez aqui com medo de perder uma independência de vocês, um poder que vocês têm. Se isso aqui for questões de relacionamentos afetivos, realmente está pedindo para vocês reavaliarem toda essa situação, mas assim, e se isso aqui for um relacionamento saudável, tá? Algo bom, que tem uma boa aliança aqui, tá pedindo para que você, Aquário, encontre um ponto sim de equilíbrio entre você e seu parceiro ou você e sua parceira, sem a opinião aqui, sem influências externas, tá? Seja de família, pode ser que tenha aqui uma coisa ligada à família, tentando, não vou dizer interferir, não tô sentindo muito isso, mas é uma coisa assim de opinião. Você levando muito em consideração opiniões. 9 de espadas, por favor. Ó, 5 de copas. Alguma coisa que mexeu muito com a cabeça de vocês, porque esse 5 de copas com 9 de espadas me dá muito uma sensação de muito medo de dar errado, muito medo de dar ruim, sabe? Pessimismo mesmo. Essas duas cartas aqui. E uma coisa que eu sinto que eles estão falando é que, assim, às vezes você fica com muito medo de viver as coisas boas esperando o negativo. E aí você não vive nada, sabe? 9 de espadas, mais uma. O carro. Aqui me fala muito que a tua própria espiritualidade já está te orientando, já está te dando discernimento, intuição principalmente, sabe? E me fala muito de você deixar um pouco de lado essas energias externas e você ouvir mais a tua própria vontade, o teu próprio desejo e usar disso como um impulso mesmo, né? Energia de Áries aqui, para se movimentar. Claro que aqui está pedindo planejamento, né? Ó, Rei de espadas e um 4 de espadas. Está pedindo que vocês coloquem a cabeça no lugar para conseguir ter clareza, né? Mas aqui é o que eu falei, às vezes a gente tem muito medo das coisas, sabe? A gente vai alimentando os medos, as paranoias
que a gente tem na cabeça, né? E aqui vem junto com a lua crescente. Então é como se vocês de fato tivessem dando força para que esses pensamentos aqui pessimistas de algo vai dar errado, sabe? Estivessem, sabe, abrindo caminho para influenciar a decisão de vocês. 4 de copas. Página de paus. Essa carta do carro, vou até clarificar, mas me dá muito uma sensação que vocês vão dar um salto aqui de expansão na vida de vocês muito grande. E pode ser por isso que tem esses desafios, tem essas influências externas. Esse 9 de espadas me dá até a sensação como se tivesse realmente uma energia espiritual aqui. Não vou dizer um espírito, não estou sentindo isso, mas é como se fossem energias externas, sabe? Talvez seja o momento, né? Esse fim de ano e essa transição de começo de ano tá muito pesada, sabe? Pode ser que vocês estejam tendo sonhos estranhos que estão mexendo com a cabeça de vocês. Só que isso aqui pode ser mais uma coisa coletiva, sabe? Vocês captando energias do subconsciente coletivo. E isso está influenciando os movimentos de vocês, as decisões de vocês. Então prestem bastante atenção nisso. Mais uma, 4 de copas. Eita. 7 de espadas. Eu tô vendo vocês aqui acatando muita opinião alheia porque vocês estão com medo de dar um passo maior que a perna, sabe? De, ai, será que eu tô sendo impulsivo? Será que eu tô sendo ingênuo, bobo demais, boba demais? Mais uma desses 7 de espadas. Cavaleiro de paus. Aqui, por algum motivo, me vem muito como se vocês estivessem, entre aspas aqui, julgando a vontade de vocês. Talvez em algum momento vocês fizeram coisas rápido demais. Eu fui lá e mudei muito rápido de emprego, nem sabia direito se era isso mesmo que eu queria. Eu fiz uma mudança assim muito impensada, ou eu me joguei num relacionamento de cabeça e, sabe, me lasquei depois. Eu acho que aqui é como se vocês estivessem querendo frear as coisas, mas quase num sentido de parar, né? De paralisar. Página de espadas, a morte, o diabo. 10 de ouros, 10 de copas. E o cavaleiro de copas. Aqui são desafios mesmo de vocês, tá? É como se vocês tivessem realmente, eu não sei se aqui eu tô falando com uma pessoa que tem uma mediunidade muito aberta, mas vocês podem estar captando energias externas assim muito pesadas. E isso realmente vem de pessoas que vocês estão se comunicando ou de coisas que vocês estão absorvendo, consumindo dentro do meio tecnológico, né? Redes sociais. É como se vocês estivessem realmente assim abrindo o canal aqui de comunicação com energias mais pesadas. E aqui, para alguns de vocês, para quem se conecta muito com a energia de Exu e Pombogira, tá? Esse campo ele também está aberto para você conseguir ter uma comunicação, como se algum guia teu aqui quisesse te passar alguma comunicação. É orientação mesmo. Olha isso aqui, gente. 10 de ouros, 10 de copas, cavaleiro de copas e o 8 de paus. Eu vejo que vocês precisam enfrentar o medo aqui do que é novo e seguro. Porque lembra que eu falei que aqui vocês não queriam abrir mão de algo que traz segurança para vocês?
Só que aqui tem, de fato, uma coisa nova, né? Esse As de Ouros. E que é tão seguro quanto o que você já carrega, mas é algo novo. Para muitos, isso daqui envolve relacionamentos afetivos, tá? 10 de copas. Página de copas. Para alguns aqui tem uma coisa de construir família. Vocês podem estar com medo de, sei lá, querer ter filhos. Tem ou não tem? 10 de copas. Temperança. Ou para outros aqui, se isso não envolve filhos, pode ser realmente vocês com medo de, cara, eu tô ainda conhecendo a pessoa, é algo muito novo, ou vocês estão achando que isso daqui é muito superficial, porque parece bom demais, sabe? Mas aqui eu até sinto como se as coisas pudessem ficar melhor, como se vocês pudessem equilibrar melhor essa conexão, principalmente num sentido de emoção, sabe? O emocional aqui, futuro próximo para Aquário. Futuro próximo para Aquário, por favor. Gente. 4 de paus. Rainha de copas. Deixa eu limpar aqui. Mais uma. Nossa. Roda da fortuna. O mago enforcado. O que é essa roda da fortuna aqui? Dois de espadas. Eu vejo como se tivesse muita coisa em jogo, né? Mais uma, roda da fortuna. Ficou até como se essa questão de destino aqui para vocês estivesse muito incerta. As de copas. Eu vejo que aqui sim existem alguns desafios nesse caminho. Só que parece que a partir de agora, Aquário, vocês vão trabalhar e desenvolver aqui uma questão muito ligada às emoções de vocês. Eu não sei se para alguns de vocês o campo emocional foi meio que deixado muito de lado e vocês focaram muito em questões materiais. Que aqui eu não vejo como se fosse uma coisa que você vai parar de focar, até porque a gente tem uma lua cheia em touro, certo? Ainda é algo importante. Só que parece que assim, quanto mais você conseguir ter domínio do teu campo emocional, mais você vai conseguir entender teu propósito, teu destino, sem ter dúvidas no meio do caminho. É como se você fosse aqui realmente. Qual que é a palavra que eu ia falar? Transbordar. Você fosse transbordar, Aquário, de certezas na sua vida, sabe? Eu tô vendo esse As de Copas como assim, eu transbordo de certeza e de conexão com as coisas que eu estou fazendo e com as coisas que eu estou me movimentando para o meu destino. Rainha de Copas. Rainha de Paus. E aqui eu não vejo como se vocês fossem perder a independência que vocês já carregam. Vocês não vão perder a liberdade de vocês, a individualidade de vocês. Só que aqui vai ter um outro lado teu que você vai alinhar e que vai te dar força igualmente, né? 4 de paus.
Rei de ouros. Mais uma. 2 de paus. Rainha de copas, eremita. Aqui pode ser que vocês estejam lidando, se isso daqui é romance, com uma pessoa que está à distância de vocês. O que é esse 2 de paus? O mundo. E se tiver uma coisa de distância, aqui mesmo vejo questões de viagens, tá? Pode ser uma coisa ainda a ser planejada e etc. Mas aqui me parece que tem uma coisa de encontro mesmo. E de alinhamento para que as duas pessoas se sintam satisfeitas. Para vocês aqui, o que eu realmente vejo é isso. Vocês entendendo que tem uma outra parte de vocês que precisa estar segura, precisa estar estável, para que outras coisas mudem também na vida de vocês. Roda da fortuna. Roda da fortuna. É isso. Até porque essa roda da fortuna me fala que vem outras mudanças além disso que a gente está vendo, sabe? Coisas talvez que vão até te pegar meio desprevenido aqui. Então você precisa, né? Aqui tem todos os signos fixos, né? Escorpião, Aquário, Touro e Leão. Então é como se assim, essa roda, ela vai estar sempre em movimento, sempre vai estar girando. Mas se você tem essa energia fixa que vocês são, Aquário é um signo fixo, esses imprevistos da vida não te abalam tanto ou não te derrubam com qualquer facilidade. Entendem? Conselhos finais aqui para Aquário. Conselhos finais. O guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Mais uma. A águia, veja de uma perspectiva mais elevada. Essa carta da águia aqui, ela vem invertida. Pode ser que vocês ainda, por não conseguirem ver tudo de forma ampla do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer, vocês criem muita resistência aqui. Não vejo como se fosse momento de vocês levantarem um escudo de proteção aqui. Pede sim esperteza, pede sim que vocês estejam bem atentos a tudo isso que vai mudar na vida de vocês a partir de agora. Mas aqui pede principalmente que vocês confiem nisso tudo que está acontecendo, né? Então é isso que eu vejo para vocês, Aquário. Espero que essa leitura tenha ajudado. Desejo um ótimo tudo. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo meu contato para vocês agendarem uma consulta particular comigo, tá bom? E é isso, a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Tchauzinho.